Imagine acordar amanhã e descobrir que o Brasil não é mais Brasil. Nossa bandeira foi retirada do topo dos mastros, nossas instituições desmanteladas. E em seu lugar, o estandarte estrelado dos Estados Unidos trêmula sobre o Palácio do Planalto. O Brasil foi anexado pelos Estados Unidos. Agora somos um território norte-americano, sob as leis, cultura, economia e interesses de Washington. Pode parecer improvável, mas e se esse cenário se concretizasse? Como seria a vida no Brasil sob o comando dos Estados Unidos? Antes de mais nada, precisamos entender que a incorporação de um país inteiro por outro não é inédito. Ao longo da história, várias regiões foram anexadas ou transformadas em estados de potências estrangeiras. Foi assim com o Texas em 1845, quando deixou de ser uma república independente para integrar os Estados Unidos. Ou o Havaí, anexado em 1898, após pressões militares e econômicas. Mas e o Brasil? Um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes e uma das maiores biodiversidades do planeta. O que aconteceria se fosse tomado? Primeiro, todas as leis brasileiras seriam revogadas e substituídas pelas normas federais norte-americanas. A Constituição de 1988 deixaria de existir. Direitos sociais, como saúde pública universal e o sistema educacional gratuito, seriam drasticamente modificados, ou até extintos, conforme os moldes dos Estados Unidos. O sistema jurídico brasileiro seria completamente absorvido pelo common law americano, alterando radicalmente a forma como julgamentos são realizados. Juízes com menos protagonismo, mais espaço para júris populares e um foco muito maior na defesa de propriedade privada e direitos individuais do que em políticas sociais amplas. E a moeda? O real seria imediatamente substituído pelo dólar. A economia brasileira passaria a se submeter às decisões do Federal Reserve, com impacto direto nos preços, salários e políticas monetárias. O agronegócio brasileiro, um dos maiores do mundo, se transformaria em uma extensão do complexo agroindustrial dos Estados Unidos, respondendo aos interesses de multinacionais norte-americanas. A Amazônia, hoje sob constante disputa internacional, se tornaria uma área sob a administração direta do governo dos Estados Unidos, ou, quem sabe, de empresas privadas que explorariam seus recursos com menos restrições ambientais. Culturalmente, o português poderia desaparecer ao longo de gerações, dando lugar ao inglês como idioma oficial. As escolas ensinariam a história dos Estados Unidos como parte da formação cívica, e feriados brasileiros, como o Carnaval e o 7 de setembro, seriam substituídos por datas como o 4th of July e o Thanksgiving. Politicamente, o Brasil deixaria de ser uma república independente e passaria a ser, no máximo, um estado da federação ou um território não incorporado, como Porto Rico ou Guam. Os brasileiros poderiam ter cidadania norte-americana, mas talvez sem direito pleno ao voto para presidente, como ocorre com porto-riquenhos. As Forças Armadas brasileiras seriam dissolvidas ou integradas às tropas americanas. A base de Alcântara, no Maranhão, se tornaria um dos principais centros espaciais dos Estados Unidos, com potencial de militarização total da região amazônica. Mas e a reação internacional? A anexação de um país soberano violaria tratados internacionais fundamentais, como a Carta das Nações Unidas. O Brasil poderia ser alvo de embargos e sanções internacionais, com protestos de países latino-americanos e de potências rivais, como China e Rússia. O cenário poderia evoluir para uma nova Guerra Fria, ou até mesmo para um conflito armado. Porém, quem garantiria a soberania brasileira? Depois de décadas de crises institucionais, divisões políticas e econômicas, o Brasil estaria vulnerável para uma intervenção desse porte. E aí surge a pergunta: se o Brasil fosse tomado pelos Estados Unidos, qual seria o próximo passo? E se, em resposta, a China decidisse intervir para disputar o controle da América do Sul? Ou, e se a resistência interna, formada por brasileiros nacionalistas, iniciasse uma guerra de guerrilha para tentar retomar o país? É exatamente esse o tema que vamos explorar no próximo episódio da nossa série. E se o Brasil entrasse em guerra com a China? Não perca! Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários. Você aceitaria ser cidadão americano ou lutaria pela independência do Brasil?